Oi meninas! Hoje eu trouxe esse modelo de barrado, carreira única, muito simples, muito fácil de estar fazendo. Tem também uma boa saída para quem faz aí para vender. Eu estou usando a linha Anne e a agulha 1,75 milímetros. Mas se você quiser algo mais delicado, você pode estar fazendo também com Cleia e usando a agulha 1,5. Bom, antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir a nossa página, Cláudia Lima Crochê. Eu vou deixar aí os links na descrição do vídeo, ok? Então, vamos ao passo a passo. Bom, nós vamos começar fazendo um ponto baixo aqui na ponta do tecido. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Damos uma laçada. E no ponto baixo que nós fizemos aqui na ponta do tecido, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, com aquelas 3 correntes que nós subimos, nós temos aqui um total de 3 pontos altos. Fazemos 2 correntes de intervalo, damos uma laçada, voltamos naquele mesmo ponto baixo que foi feito na ponta do tecido e fazemos mais 3 pontos altos. Então, aqui nós temos um lequinho, né? Muitas pessoas também falam ponto V triplo. Pronto. Feito, então, esse lequinho, ele é a primeira carreira do nosso bico. Nós vamos dar um espaço na barra do tecido, um espaço suficiente para um caseado, e vamos fazer um ponto baixo alongado. Vou puxar aqui o fio para trás. Pronto. Agora, nós vamos fazer 3 correntes para um caseado. Damos um espaço e na barra do tecido nós vamos fazer um ponto baixo alongado. Aqui, o nosso segundo caseado para dar início à nossa segunda carreira. Agora, viramos o trabalho para o avesso. Damos uma laçada. E no intervalo de correntes que nós fizemos no lequinho da carreira anterior, nós vamos trabalhar mais um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ou seja, aquele lado do lequinho que ficou aqui, que são 3 pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, ó, na terceira corrente que nós fizemos para subir, nós vamos fazer um ponto alto aqui na terceira corrente. Então, aqui nós temos 6 pontos altos seguidos. Subimos 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viramos o trabalho para frente e vamos caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no centro do lequinho da carreira anterior. Então, nós temos aqui 6 pontos altos. Chegamos no centro do lequinho, nós vamos trabalhar um lequinho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui nós temos 9 pontos altos seguidos. 6 que nós trabalhamos sobre os pontos de base da carreira anterior. E aqui mais 3 dos pontos altos dos lequinhos. Então, são 9 pontos altos seguidos, 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos.
Agora, damos uma laçada. Viemos aqui no caseado anterior, nós vamos fazer um ponto alto, passando por ele. Damos um espaço na barra do tecido e fazemos um ponto baixo alongado, formando aqui um caseado, o caseado aqui da nossa terceira carreira. Agora, nós vamos fazer 3 correntes para um caseado, damos um espaço na barra do tecido e fazemos um ponto baixo alongado. Viramos o nosso trabalho para o avesso. E vamos trabalhar aqui, ó, no intervalo de correntes do lequinho. Vamos fazer outro lequinho. Então, toda carreira, nós vamos trabalhar dessa forma, em todas as carreiras. Quando for lequinho, nós vamos trabalhar um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Feito isso, nós vamos subir caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, subimos 3 correntes, viramos o trabalho para frente e vamos caminhar novamente, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E chegando aqui no intervalo das correntes, nós vamos trabalhar um lequinho. Vamos trabalhando dessa mesma forma, até obter aqui um total de 6 carreiras. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a 5ª carreira, voltar fazendo a 6ª carreira, trabalhando da mesma forma. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, meninas, então, eu já terminei aqui a minha 6ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viramos o trabalho para frente. Fazemos mais 2 correntes de intervalo. Damos uma laçada. Saltamos os 2 próximos pontos de base. E no ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto alto, formando um ponto tela. Agora, nós fazemos mais 2 correntes, saltamos 2 pontos de base e no ponto seguinte nós fazemos um ponto alto, formando aqui o nosso segundo ponto tela. Então, nós vamos seguir trabalhando dessa mesma forma até chegar lá no intervalo de correntes do lequinho. Sempre 2 correntes, saltamos 2 pontos de base e no ponto seguinte fazemos um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos tela. Me sobraram aqui 2 pontos de base. Eu vou fazer 2 correntes, passar para dentro aqui do intervalo de correntes do leque e agora nós vamos trabalhar um lequinho, como nas carreiras anteriores. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, toda vez que chegar no intervalo de correntes do leque, nós faremos um lequinho em todas as carreiras. Damos uma laçada, viemos aqui, ó, no caseado anterior, vamos fazer um ponto alto, e esse ponto alto equivale àquelas 3 correntes que a gente faz para o caseado. Damos um espaço, e aqui na barra do tecido faremos
um ponto baixo alongado para formar o nosso caseado. Assim. Agora, nós faremos 3 correntes para um caseado, um ponto baixo alongado na barra do tecido. Viramos o trabalho para o avesso. E vamos iniciar a nossa carreira como nas carreiras anteriores, fazendo um lequinho dentro do lequinho. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, como foi feito aqui, ó, na segunda carreira. Porque esse lequinho aqui, ele já é a segunda carreira do nosso próximo biquinho. E é também a sequência do biquinho que a gente está trabalhando aqui, ó, do nosso primeiro bico. É como se esse biquinho que nós fizemos aqui, ó, esse lequinho, com essa carreirinha em pontos tela, é como se fosse ainda uma parte do nosso primeiro bico, mas também a base do nosso segundo bico. Então, nós vamos caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa aqui já é a segunda carreira do nosso segundo bico, mas ainda não terminamos o nosso primeiro bico. Agora, nós vamos fazer vamos saltar o primeiro ponto tela. No ponto tela seguinte, nós vamos fazer um lequinho. 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos aqui, ó, dentro desse segundo ponto tela. Assim. Damos uma laçada, saltamos o próximo ponto tela e no ponto tela seguinte nós vamos trabalhar um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Damos uma laçada, saltamos o ponto tela seguinte e no próximo ponto tela nós vamos trabalhar também um lequinho da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Dessa forma. Feito isso, nós vamos virar o nosso trabalho para frente. Agora, nós vamos caminhando até o centro do lequinho, fazendo pontos baixíssimos. Então, são 2 pontos baixíssimos, um para cada ponto de base, e aqui, dentro do lequinho, também um ponto baixíssimo. Chegando dentro do lequinho, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos trabalhar mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui formando mais um lequinho dentro do lequinho da carreira anterior. Assim. Damos uma laçada, passamos para dentro aqui, ó, do intervalo de correntes do próximo lequinho e vamos trabalhar mais um lequinho. Com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos.
E o mesmo nós faremos no próximo lequinho. Então, não tem segredo, é só trabalhar lequinho dentro de lequinho. Dessa forma, assim. Agora, nós vamos dar uma laçada. Vamos soltar esses 3 pontos altos aqui do lequinho da carreira anterior. E vamos trabalhar nessa carreirinha aqui de 6 pontos altos. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Feito, então, um ponto alto para cada ponto de base, nós vamos chegar aqui no intervalo de correntes do leque e fazer mais um lequinho. Damos uma laçada, passamos aqui por dentro do caseado da carreira anterior e fazemos um ponto alto, que equivale às 3 correntes de um caseado, e aqui fazemos um ponto baixo alongado na barra do tecido. Então, aqui, essa carreirinha aqui de pontos altos equivale à nossa terceira carreira aqui, ó, do primeiro bico. E ainda a sequência do primeiro bico. Então, aqui já é a terceira carreira do segundo bico e a sequência do primeiro. Agora, nós vamos fazer 3 correntes para um caseado, um espaço na barra do tecido e um ponto baixo alongado. Viramos o trabalho. Vamos iniciar a nossa carreira fazendo um lequinho dentro do lequinho da carreira anterior. Vamos caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Damos uma laçada e agora nós vamos trabalhar lequinho dentro de lequinho. Então, agora nós vamos seguir trabalhando lequinho sobre lequinho. Aqui, ó. Onde for lequinho, a gente vai trabalhar um lequinho dentro de cada lequinho.
dessa forma. Agora, nós viramos o trabalho para frente. Vamos caminhando até o centro do próximo lequinho. Fazendo pontos baixíssimos. E vamos subir 3 correntes e fazer como anteriormente, um lequinho dentro do lequinho da carreira anterior. Bom, então nós vamos trabalhar dessa mesma forma até nós chegarmos aqui a um total de 6 carreiras com leques. Então, eu tenho aqui as 3, vou terminar a 4ª carreira, fazendo lequinho sobre lequinho, caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, voltar da mesma forma, um ponto alto para cada ponto de base e lequinho sobre lequinho. E na 6ª carreira também eu vou fazer a minha carreirinha apenas com lequinhos, até chegar aqui, ó, os 3 lequinhos. Vou adiantar o meu trabalho, porque a forma de trabalhar é a mesma, e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meninas, então eu já terminei aqui a minha 6ª carreira em lequinhos, trabalhando da mesma forma, ponto alto onde for ponto alto, e depois a minha carreirinha com os 3 lequinhos. Bom, agora eu vou trabalhar uma carreirinha aqui, ó, de pontos tela. Então, essa minha carreira agora, eu vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto de base, 2 correntes de intervalo, salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou trabalhar um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando assim até chegar lá dentro do intervalo de correntes do lequinho. Chegando aqui no intervalo de correntes do leque, eu vou trabalhar um lequinho, como foi feito em todas as carreiras. Faço um ponto alto passando por dentro do caseado anterior e um ponto baixo alongado aqui na barra do tecido. Então, essa carreirinha aqui, ela é a última carreira do meu primeiro bico, é também a base para a continuação aqui, ó, para a base do início da carreirinha de lequinhos aqui do meu segundo bico, que seria essa partezinha aqui, eu vou fazer agora aqui, ó, nessa base aqui de pontos tela, como foi feito aqui, ó, no primeiro bico. E esse lequinho aqui, ele é a primeira carreirinha do meu terceiro bico, que ele equivale a esse lequinho aqui. Então, é só seguir trabalhando da mesma forma. Vou fazer, então, mais uma carreirinha com vocês para tirar qualquer dúvida. 3 correntes para um caseado. Viramos o trabalho para o avesso. Um lequinho dentro do lequinho, como em todas as carreiras.
Agora vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, porque aqui já é a segunda carreirinha do meu terceiro bico. Vou fazer agora a minha carreirinha em leques, que são o quê? 3 lequinhos, né? Nós vamos então saltar o primeiro ponto tela. No ponto tela seguinte, faremos então um lequinho. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Damos uma laçada, saltamos o próximo ponto tela e no ponto tela seguinte, nós faremos um lequinho. E no último ponto tela, nós trabalhamos também um lequinho. Dessa forma. Agora, nós viramos o trabalho para frente e vamos caminhando, fazendo pontos baixíssimos, até chegar lá no intervalo de correntes do primeiro lequinho. Aqui nós vamos subir 3 correntes e terminar de fazer o lequinho. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, agora, é só seguir trabalhando da mesma forma como nós fizemos aqui, ó, nossa carreirinha, as nossas 6 carreirinhas em leque, sendo que a última carreirinha de leques, ela vem seguida da carreirinha aqui, ó, de pontos tela, que será a base para o próximo bico, para a próxima carreirinha de leques do próximo bico. Então, aqui nós temos o primeiro lequinho, que equivale a esse, o segundo lequinho, que equivale aqui, ó, a segunda carreirinha, e agora nós vamos seguir trabalhando leque sobre leque e depois ponto alto sobre ponto alto, fazendo dessa mesma forma até chegar lá no final do seu tecido, na outra ponta do seu tecido. Como é um barrado carreira única, a última carreira do seu tecido, o ideal é que ela termine assim, ó. Dessa forma. Que a última carreira seja assim. Fique assim, ó. A última carreirinha do seu bico tem que ficar com pontos tela. Bom, então como esse barrado, ele é de carreira única, e pode acontecer de você chegar lá no final do seu tecido e o último bico ficar pela metade, não vai ser legal isso? O ideal é que você marque no seu tecido um espaço assim, do tamanho do seu caseado. Pode ser com agulha ou também com uma caneta, um lápis, para você saber exatamente onde você vai colocar o seu caseado e assim poder calcular um tamanho ideal para o seu caseado, para no final do tecido não ficar nem sobrando nem faltando espaço. Para isso, você vai precisar contar um total de caseados que seja, para esse primeiro biquinho aqui, olha só, nós vamos precisar de 13 caseados. Para os demais, aqui, ó. Para os demais biquinhos, no caso, esse aqui, esse aqui, esse aqui, nós vamos precisar de 6 caseados. Então, são 13 para o primeiro e 6 para os demais.
Assim você vai calcular o tamanho do seu tecido, o tamanho do seu caseado, vai marcar com antecedência na sua barra do tecido, para não ficar faltando nem sobrando caseados, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Gostando, compartilhe aí com suas amigas que também se amarram em barrados de crochê. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.